Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está nos assistindo. Eu sou Alan Christ, nós estamos em mais um episódio do Pode Tudo e tô com ele aqui, co-host, grande tio Mauro, tá voltando aqui pros Pode Tudo. Inclusive eu soube que ele fez um Pode Tudo sem mim, né, Mariano? Ele fez um Pode Tudo sem mim. A gente vai fazer, o pessoal com certeza vai estar assistindo aí, tenho certeza que o podcast foi muito bom, viu? Faltou você, né? Vamos Mas embora. Internacional, né? Pra honra nossa, internacional, mas você já viu lá, é só dar uma olhada lá. Mas antes da honra, se inscreva aqui no canal primeiro, se inscreva no canal, nos ajude aí, rapaz, a gente faz conteúdo tão bom. Se inscreva aqui no canal, deixa a sua curtidazinha e manda pros teus amigos se tu achar interessante, tá bom? Vamos embora? Bora embora. E assim, hoje é uma honra muito grande que a gente tá recebendo aqui nos estúdios, né, da Notório. E nós estamos aqui com um ex-presidente da OAB, conselheiro do CNJ, com certeza um dos maiores advogados do Brasil, Dr. Valdetaro Andrade, que aqui no estado do Ceará, para quem a gente está falando para o Brasil todo, mas só para que vocês tenham uma noção, foi o fundador, foi na gestão dele que foi inaugurada a nova sede da OAB, que é uma das sedes mais lindas do Brasil, com certeza. E, coincidentemente, a gente está com outro presidente, que é da CAAS, Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, que é o Dr. Valdir Xavier, que ontem, quando eu digo ontem, há pouco tempo atrás, já que você vai ver esse vídeo mais na frente, inaugurou a sede da CAAS ao lado da sede da OAB. Então, nós estamos aqui com os dois aqui a gente fala principais. A gente fala o seguinte, hein, gente? A sede da OAB, Valdetaro, tá com certeza entre as sedes mais bonitas do Brasil. Mas pra mim é mais bonito. Mas eu acho, também. Agora, a CAAS... Eu pensei que ia ser um puxadinho, mas que puxadinho eu pensei que ia ser assim, uma sala dentro da UAB, eu pensei que era isso, tá entendendo? Aí chega lá, aquele negócio lá, parabéns, Valdir. Mas vamos lá, nós não somos aqui para estar falando direto não, os convidados aqui tem que falar. Eu sou o Faustão aqui, tem que me segurar. Vamos lá, sejam muito bem-vindos, Valdetário, palavra inicial aí pro... Eu quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra, o Valdir é meu amigo, colega desde a faculdade, desde o curso de Direito. Essa geração que tá aí, toda estudou junto na nossa querida Universidade de Fortaleza. E agradecer a vocês, Mauro é um amigo de longas datas, você eu tenho como um sobrinho, porque apesar de extremamente inteligente, apesar de extremamente criativo, prospectivo, você é de uma geração que já é geração NET. Nós ainda estamos engateando, né, Mauro? Né, Valdir? Esse novo mundo. E é muito importante ter podcasts como esse em que a gente possa falar um pouco mais, tudo. Sair da bordinha, sair ali do foco do direito e falar um pouco mais da vida, né? Hoje é um dia muito feliz para mim e o será por muitas décadas, porque esse prédio da Caixa nós iniciamos pelo subsolo. Obviamente que não havia tempo de, em 6 anos, fazer 2 prédios. E o presidente Arinaldo abraçou essa ideia junto com o Valdir Xavier. E Valdir, o prédio ficou lindo, a advocacia feliz, tivemos lá centenas de pessoas participando, confraternizando, e agora é terminar de arrumar a casa, botar o povo para trabalhar e prestar a verdadeira assistência para a advocacia. Eu tenho a felicidade de ter ficado como presidente na Ordem durante 9 anos. Passei 3 na Caixa de Assistência e 6 na OAB. E quando você está desse tanto de tempo, nessa quantidade de tempo no Executivo, você tem uma tendência a ter sempre uma visão de futuro, de querer deixar algo que possa criar frutos. E esses momentos de inauguração são momentos históricos. Eu lembro no dia que eu estava na praça, até contei uma historinha na inauguração, que eu fiquei triste, que uma pessoa fez uma representação por causa de um ato lá da obra, e eu fiquei tão chateado, um trabalho tão bom, tão bonito, tão organizado, tudo dando certo, não teve um acidente de trabalho, um prédio gigante daqueles, são 26 mil metros quadrados de área, junto com a praça. E aí um trabalhador foi e disse, doutor, o que é que o senhor tem? Eu sou aqui na cominheira do prédio, nós estamos terminando, triste e tal. Eu disse para ele, rapaz, a pessoa fez uma maldade, aí querendo paralisar a obra, embargar a obra. Aí ele disse, doutor, olhe para aquela carnaúba ali, que aquela carnaúba não tem uma pessoa jogando uma pedra nela. Para você olhar do lado naquela mangueira que está florida e lotada de manga, todo dia eu vejo gente aqui jogando pedra para cair os frutos. Então, terminar uma obra do tamanho que o Valdir terminou, como nós havíamos terminado em 21 de dezembro de 2015, a sede do prédio, subsolo, é magnífico. E sem atirar uma pedra em ninguém. Isso é o que é o mais importante. É colher os frutos,
respeitando a vontade do outro. Então, pode tudo, desde que tenha responsabilidade com o que você quer pedir e com o que você quer falar e com o que você quer receber. Porque uma hora volta. Com certeza. Valdezinho. Bom, bom dia a todas e todos. Para mim também é uma honra recíproca estar aqui pertinho do Valdetário. E ontem eu falava que eu fui testemunha, porque eu tive todos esses 9 anos do Valdetário, eu estive com ele, sempre. Variando os cargos, fui do Tribunal de Ética, fui de conselho, fui de comissão, sempre ladeando aqui para o meu Gáudio, meu amigo e irmão Valdetário Monteiro. Então, poder erguer aquele edifício, aquele equipamento, que é um equipamento da advocacia, voltado para ele, a Caixa fértil em serviços, em atendimentos. A advocacia, ele é o órgão dentro do sistema OAB que acolhe, que recepciona, que abraça a advocacia. Então, ela tem que ter um equipamento moderno, novo. E, particularmente, eu ainda nem disse isso a ele de viva voz. Ele sabe, na alma dele ele sabe. Mas eu fico muito feliz e até emocionado, porque, como eu acompanhei tudo aquilo, um dia nós chegamos lá e ele tava... Valdir, eu tô com ódio desse cabo aqui, esses cabos fica de entregar essa porra, não entrega, não sei o quê. Aí eu acho que pra o azar do cara, a gente conversando vizinho, o container, onde hoje tem ali a entrada pela parte dos fundos da OAB, ele lá comigo, ele, acho que não sei se tinha mais alguém, mas eu me lembrei você, o Ricardo, o engenheiro. Ricardo Azevedo. Aí entra o cara que ele tava falando que tava com raiva. Ele disse, rapaz, tudo meu ficou de dar isso daqui. Aí tinha um balde cheio de tinta, ele com uma calça jeans, lembra disso? Ele tacou o chute. Na hora eu achei engraçado, porque ele tava com muita raiva. É verdade, eu tava fazendo a pintura do prédio. E aí o cara disse, ó, rapaz, tem que pintar esse prédio, porque a inauguração é dia 21, isso era o dia 15. E aí o cara disse, não, eu não vou pintar essa parede aqui não, porque não vai dar tempo mesmo. Eu, como é, moço? Bota mais gente, vamos pela madrugada. E aí realmente, mas em obra, viu, Valdir? Não, e você só tem estresse. Você deve ter tido muitos estresses. É isso que eu vou dizer. Daquele tamanho, bonito como ele ficou. Todos os estresses que a gente tem, porque isso é inevitável. Por quê? Com o temperamento que ele tem de ser realizador, e eu também me inspiro nisso, e fiz disso um propósito definido, né? Demarcado. Eu passei por situações como essa. E quando eu tava no estresse, que eu ia ao pico, eu me lembrava, rapaz, eu avalio o que é que o Valder não soube. Lembrar do balde de tinta. A OAB, em verdade, isso não é dito pelas pessoas em respeito à entidade. A OAB, ela tem um misto de política institucional. As pessoas às vezes não entendem isso, mas assim, nós descendemos do mesmo grupo. Na minha sala de aula, essa sala de aula que eu frequentava na faculdade, gerou 3 presidentes de ordem. 3. A OAB, ontem eu conversava com a professora Socorro França, ela foi professora de presidente de ordem já há 18 anos. Então, assim, é uma história longa. Então, a nossa geração tem essa responsabilidade. E nós não falamos sobre isso que eu vou tocar agora em respeito à entidade. Mas o mandato de 3 anos é um erro. O ideal para a OAB é que você tivesse um mandato de 4 ou de 5 anos e não tivesse reeleição. Porque a reeleição é quase que uma obrigação, porque em 3 anos você não consegue fazer uma obra. O Valdir só conseguiu realizar essa obra porque tornou-se uma prioridade da gestão e do Conselho Federal, e o Valdir um trator para ir para dentro lá da obra e fazer. Do mesmo jeito que o prédio, o edifício maior da OAB, eu praticamente morava lá, depois na montagem do prédio, na organização do prédio. Domingo a domingo. Só vieram o Valdetar de sábado da noite com os capacetes lá, com a luz acesa. Vivendo aquilo. Assim. O Fábio Timbó, nosso querido advogado, ex-diretor da OAB, ele praticamente se mudou para dentro do prédio para terminar a parte de móvel, a parte de piso, elétrica, e para deixar do jeito que ele está hoje, porque isso é uma corrida de bastão. Não. O Erinaldo tem mantido o prédio perfeito, manutenção muito boa, e com esse esforço, Erinaldo Dantas, Valdir Xavier e Beto Simonetti, você consegue terminar uma coisa magnífica. Ontem eu até escrevi numa rede social o seguinte: que alegria, ainda em vida, que às vezes isso demora tanto que você falece.
ver o complexo OAB pronto. Porque aquele complexo foi pensado por nós, né, Valdir? Foi. Lá atrás. E é isso que Tem me um grupo, emociona. Rafael poder Bota. concluir o que ele prometeu dentro do nosso propósito, que era comum, conjunto. Que coisa massa. Quando nós levamos esse processo para a diretoria, Tanto é que ele deixou o alicerce pronto, tudo, subsolo. A base já estava pronta. um diretor da OAB, por uma infelicidade, eu nem acredito que ele pensava nisso, mas às vezes você fala uma coisa meio sem pensar, e às vezes é preguiça mental, preguiça de raciocinar mais. Ele disse, não, vamos fazer o prédio sem subsolo, que a gente consegue terminar, inaugurar já, todo pronto, com móvel, com tudo. Eu disse, de jeito nenhum, eu prefiro não fazer. Aquele estacionamento acomoda 400 veículos. Você imagina um lugar que tem 2 auditórios de 400 lugares e não tem vaga para estacionar. As pessoas vão botar o carro aonde? Naquele E a brocado americano, no park, no business. Exatamente. Então hoje você tem uma praça maravilhosa para a maravilhoso. população, para a comunidade. É um agradecimento que eu sempre faço ao prefeito Roberto Cláudio e ao governador Cid Ferreira Gomes, que os dois se mobilizaram para doar aquele terreno para a OAB. A Câmara Municipal de Fortaleza, que Se aprovou empenhou, o projeto, que total. se empenhou, foi unanimidade. E os moradores que ali estavam, que receberam os apartamentos. Todos os favelados que saíram de lá, todos os ocupantes, acampados que moravam lá, acomodados. em condições muito precárias, barracos de lona, com enorme dificuldade, hoje estão morando num lugar digno. E eu vou contar só isso, Valdirzinho, porque é uma coisa que, sempre que lembro, eu me emociono. Eu sempre botei lá o container com ar-condicionado e nós transformamos lá um QG desse grupo de OAB. Então, todo sábado, domingo, a gente estava lá. E antes de tirar os moradores, esses ocupantes, sempre vinha uma criancinha e corria atrás de mim e me dá dinheiro, tio, me dá dinheiro, tio. E aí eu disse, pô, coisa chata, rapaz, bichinho, pé descalço, sabe? Uma situação precária. Aí no dia que nós fomos entregar os apartamentos, ele correu e eu peguei no braço do Paulo Hernandes, lá vem o menino do dinheiro. Aí ele disse, tio, hoje não quero dinheiro não, hoje eu só quero dizer que eu te amo. Caralho. E eu caí aos prantos, né? Me emociona até hoje. Porque ele agora tinha uma casa com um banheiro, com um quarto para ele dormir e para brincar dentro de um local fechado que ele não corria o risco de ser atropelado. Verdade. Então, uma criança de 7 anos de idade, ela teve essa compreensão, tio, hoje eu não quero dinheiro, eu só quero dizer que eu te amo. Fez um coração, Paulo Hernandes tirou uma foto. E isso é rico para a história da ordem, porque combina a ordem e a defensora dos direitos humanos. Nós somos a última trincheira cívica da cidadania. Então, ali não é só uma obra, é um projeto. Ganhou a comunidade, passou a ter uma praça com academia, com quadro de basquete. Ganhou a advocacia, que vai ter assistência espetacular, com serviços, com local para estacionar, com fisioterapia, com odontologia. Os servidores foram beneficiados, porque vão ter um ambiente de trabalho muito melhor do que o que tinham. E, sem sombra de dúvida, ganha o país, porque passa a ter, no Ceará, um centro OABano, administrativo e de serviço. Então, Valdir, meus parabéns. Eu fiz isso ontem, mas eu quero aqui registrar. Eu agradeço demais e vindo de você, eu sei, tem um relevo maior ainda esse agradecimento. E o Estado do Ceará, que já tinha a sede mais bonita e agora tem um complexo OABano fechado, mais bonito também, porque a Caixa de Assistência aqui do Estado do Ceará, que me perdoem os meus queridíssimos colegas presidentes e presidentas de Caixa pelo Brasil afora, mas a nossa Caixa, agora eu vou parafrasear o nosso querido Luiz Gonzaga, né? É pequena, pequenina, é quase nada, mas não há outra mais bonita no lugar, né? É exatamente isso. Tenho certeza absoluta que a advocacia do Estado do Ceará, por muitas décadas, viu, Valdetário, viu, Valdir, com certeza vão lembrar de que um esforço que foi feito numa gestão, no caso, lideradas por ambos, com certeza esse retorno para a advocacia, para a sociedade como um todo, certamente vai ecoar por muito tempo aí. Eu fiquei muito emocionado com os testemunhos ontem, viu, tio Mauro? E Alan e Val, os testemunhos. Todo mundo que chegou para tirar uma foto ali ao lado, para cumprimentar a gente, cumprimentar você, o Erinaldo, a mim, mas todas as pessoas que me abordaram, seja para foto, seja para conversar, todas foram unânimes em dizer que a advocacia se sente prestigiada, agradecendo em nome da advocacia. Isso para quem é da gestão de OAB, como nós somos, rapaz, é um reconhecimento da classe que a gente quer fazer isso é para eles mesmo. E quando você recebe deles esse feedback,
Fantástico. Eu o sempre apogeu. gosto de falar isso, Valdetari, nas vezes que eu estou em roda de conversa, fazendo palestras, eu gosto muito de falar sobre legado, sabe? Eu acho que a gente veio para cá, para o mundo, para justamente servir, né? Servir as pessoas, fazer um projeto que impacte vidas, né? E vocês fizeram isso muito bem, fazem até hoje, né? Na questão hoje, como o tio Mauro falou, né? Vocês vão ser lembrados aí por décadas e décadas, né? E a gente tem que salientar também que o Erinaldo Dantas, ele tem uma visão muito parecida com a nossa. Né? A gente é da mesma escola. Ele está espalhando sede aí pelo interior, reformando as que tem, aumentando. Eu tive a possibilidade de participar da construção de Juazeiro, de Limoeiro do Norte. Eu era secretário-geral da OAB quando o Hélio Leitão inaugurou essas duas subseccionais. Eu, quando presidente, inaugurei Itapipoca, Sertão dos Inhamuns, Sertão de Crateús e Serra Grande. Quatro subseccionais. E eu ri aqui, não só vibrando, porque eu acompanhei tudo isso aqui que ele está falando, eu acompanhei lado a lado com ele. Mas na Serra da Ibiapaba teve um fato engraçado, que um dos nossos amigos, porque a vida é feita disso, né? Eu vou preservar nomes, porque são pessoas tão queridas nossas, mas um dos nossos colegas de gestão lá, foi lá no prédio, a coisa mais linda do mundo, porque o prédio da Ibiapaba tem Uma vista linda. Vista linda, é alto e tudo. E a pessoa foi, no dia lá da Pedra Fundamental, foi ver lá a obra, não sei o que ele foi fazer atrás. Meu amigo, ele caiu no despenhadeiro. Nós não podemos dizer o nome, mas ele não era muito grande e não conseguia sair do buraco. Tinha cavado um fosso para abrigar as estruturas. E ele saiu falando no celular e caminhando. Bum! Daqui a pouco todo assanhado, paletó todo sujo. Negócio de mantelado. Mas enfim, fiz um clube para o AB em Iguatu. Isso, O Erinaldo está maravilhoso. dobrando o tamanho da sede de Iguatu e inaugurando aí. São 9, né? Ao todo. 9, construídas, inclusive. É algo magnífico. Reformando né? o que tem e construindo novos, Então, a gestão do a gente Arinaldo. precisa também de estrutura física para bem desempenhar, né? O Pode Tudo é um sucesso, mas tem aqui uma bela estrutura. Um de estúdio de maravilhoso, de organização. 2 âncoras. Estrutura Quem faz a tudo, né, estrutura cara? são os convidados. Esse sim é que Não, mas assim, faz o eu acho que sucesso. qualquer coisa na vida, Valdetari, se você faz com carinho, se você faz com amor, com dedicação, tem que O ser resultado assim, é sempre cara. positivo. Tem que ser assim, você vai cuidar dos detalhes, né? Não é só, E a não, gente- faz aí, não, faz aí e faz assim, eu quero assim, tá Olha, errado, desfaz. Entendeu? É isso. Eu vivi uma fase da minha vida que não poderá ser vivida por outro advogado, porque infelizmente a pessoa faleceu. Mas eu convivi muito com o seu Ivo Dias Branco. Viajei várias vezes com ele. Grande na vida empresário, dele. grande figura humana. E dia de quinta-feira nós tínhamos reunião lá na fábrica com ele, diretoria, a contabilidade, controller. Foi um momento muito rico da minha vida. E uma vez voltando de Salvador, ele na construção da fábrica, do complexo lá de Salvador, vinha no avião só eu e ele, e eu disse, seu Ives, qual é o segredo de alguém que nasce no Cedro? Quando o senhor nasceu no Cedro, nem água tinha, quer dizer, eram condições precaríssimas. Vem para Fortaleza, o pai tem uma padaria e se torna o maior fabricante de massas alimentícias da América Latina. Aí ele disse, meu filho, é bem simples. O segredo é acompanhar. Você tem que acompanhar, você tem que ter uma ideia, você tem que acompanhar a construção da ideia, a materialização da ideia e a colheita dos frutos da ideia. Exato. Se você deixar de acompanhar qualquer dessas fases, desanda. Vai no caminho certo, quando chega lá na frente, não tem ninguém para tanger o bicho, ele entra no mato e você perdeu tudo. Então, eu acho que o grande segredo é acompanhar. A OAB ela tem tido um desenvolvimento muito grande no Ceará, porque há essa vontade. E a OAB, Alain e Mauro e Valdizinho, o que é que acontece? Ela eu costumo brincar que ela é uma sanfona. O que é que acontece, Mauro, com a OAB? Como as eleições são de 3 em 3 anos, praticamente você mora dentro de uma eleição. Você sai para a calçada, só 2 anos e 3 meses. Mas o tempo todo você está num processo de eleição. E aí se junta um grupo. Os cargos não são tantos assim. Então, são disputados. E aí, naturalmente, como já vem a eleição, muitas vezes desagrega esse grupo. O que é importante para o jovem advogado que assiste esse podcast, para o advogado mais experiente? Vou falar porque na OAB eu fui praticamente tudo. Secretário-geral, tesoureiro, vice, presidente da Caixa, presidente da OAB, conselheiro federal e representante como conselheiro no CNJ. Então,
Ocupei as 7 funções, hoje estou lá como procurador, graças à bondade do doutor Beto Simonetti. Que merece um abraço nosso aqui, Beto Com Simonetti. certeza, Um beijo grande grande Beto. para você. E digo sempre o seguinte, não entre na vida pessoal das pessoas. Você tem atrito, mas um atrito que possa permitir, na próxima eleição, você pegar no braço Nunca do cara e fechar a trazer. porta, né? Nunca fechar a porta. Nunca Eu já fechar a ganhei uma porta. eleição aqui no Ceará com 22 votos de diferença do atual presidente, Erinaldo Dantas, que foi meu sócio por 12 anos. Mas qual é a grande vantagem? Nós nunca fomos pro pessoal. Sempre foi uma questão de qual é a obra que eu quero deixar. E eu falo isso porque nós temos um exemplo no Ceará, Valdir, que é um exemplo que eu acho que o grupo, até vou me dar o trabalho de ligar para a Manuela Queiroz, para pedir a ela que faça isso. Divulgar essa história. Qual é? O Edson Queiroz, ele foi um homem que ele Um visionário. não queria morrer. Qual é a única maneira de você não morrer? A única maneira de você que está nos assistindo não morrer? Você deixar a lembrança. Você ser lembrado. Um Edson Queiroz, aquele avião não conseguiu demovê-lo da terra. Por quê? Porque eu fui o primeiro presidente de OAB formado pela Fundação Edson Queiroz, pela Universidade de Fortaleza, pela Faculdade de Direito, que é um centro de excelência para o Nordeste, para o Brasil. Até hoje aí você vê, primeiro lugar. Hoje você tem juiz federal, juiz do trabalho, desembargador, presidente de OAB. Não tem um lugar nesse mundo que não tenha um médico, um engenheiro. Então ele se imortalizou com a Fundação Edson Queiroz. Nós somos aquilo que nós vamos deixar. Os congressos que vocês fazem, vai ter foto, vai ter registro, vai ter menino. Acaba se encontrou lá no congresso, começou a paquerar, deu uma namoradinha, pô, um menino, pronto. Eita, pai, sabe onde esse menino nasceu? Lá naquele congresso do Alain. Pode ser até que vocês o menino seja batizado com o nome de Mauro e Alain. Um dos temas, uma das frases que a gente pega para os nossos eventos é justamente isso, nessa tese que você está levantando agora, Valdetar. Não fazemos eventos, fazemos história. Pronto. E é nesse fazer nós, eu história. E o Valdirzinho na OAB, nós não queremos fazer dinheiro, não queremos fazer fama, nós queremos fazer história. Além da sede E física, fizeram, estão do fazendo. prédio físico que foram feitos, mais do que isso, vocês também fizeram história. Né? É como eu falei, por muito tempo vai ecoar as obras que vocês levantaram nas gestões de vocês. Então, nesse ponto, aí é uma curiosidade, Valdir, que eu tenho em relação ao detalhe, é porque para o jovem advogado hoje nós temos ao todo, acho que no Brasil, mais de 1 milhão e quase 1,5 milhão de advogados e tudo, e muitos entrando há pouco tempo na advocacia. A sua linha de tempo, Valdetário, a gente queria só conhecer rapidamente, eu sei que tem a questão do tempo aqui, mas se você puder passar para o jovem advogado, como foi a sua vinda, porque hoje você está numa condição, né, de profissão, onde você é conhecido no Brasil todo pela excelência, pela gestão que você fez enquanto presidente de uma seccional de OAB e pela advocacia que você exerce em Brasília, né? Hoje você está exercendo lá. E aí, para esse advogado, como foi a sua trajetória? Assim como o Ives Diavan você fez a pergunta para ele, eu queria fazer aqui um contraponto, um link com essa história. Primeiro, a com lição você. do mestre, né? Acompanhar. Se você tem um processo, vá atrás. Acompanhe. Não se desligue dele. 2, sair de casa. Né? Eu tenho uma grande amiga, juíza federal, não vou dizer o nome aqui, até devia dizer para poder ajudar ela. E ela me disse uma semana dessa o seguinte: só detalhe, pai, não tem mais homem, eu quero casar, quero ter filho e não consigo namoro. Aí eu olhei para ela e disse: meu amor, é impossível. É impossível. Porque você no seu apartamento, o elevador tem senha, o porteiro tem um controle absurdo. Você não sai de casa, já assistiu todas as séries jurídicas que tem na Netflix, que tem na Amazon. Não tem um livro que não tenha sido lançado que você não tenha lido dentro de casa. Então, assim, para o cara pular o muro, vencer a cerca elétrica, a concertina, escalar teu prédio e entrar lá, é impossível. Então, você tem que sair, vá para a balada, vá para a rua que você vai encontrar uma pessoa. A advocacia também é isso. Não existe o advogado que ninguém vê, ninguém enxerga. Eu procurei a OAB porque eu vi na OAB, naquela época, uma possibilidade de eu me destacar. Eu
entrei na OAB fazendo o seguinte, jovem advogado, procurei o doutor Paulo Quezado, que era o presidente da época. Disse, doutor Paulo, eu queria criar a comissão de estudos tributários na OAB. Não tem a comissão de estudos tributários. Tudo era dentro da comissão de Direito Constitucional. Nosso querido professor Jorge Hélio Chaves era o então presidente da comissão de Direito Constitucional. Paulo Quezado disse, está criado. Quem é o povo que você vai botar? Eu queria botar Hugo II Machado, José Alexandre Goiano de Andrade, Erinaldo Dantas Filho, Carlos César Souza Sintra, Juraci Mourão, e nós vamos ter uma boa comissão. Tem mais 2 ou 3 mulheres, a Denise vai participar. O Paulo ficou encantado com aquela ideia. Demorou 3 meses para aprovar no conselho, mas aprovamos. Essa comissão fez 12 congressos de direito tributário em Fortaleza. Helena Taveira Torres, a professor Ives Granda Silva Martins, Hugo de Brito Machado. Trouxemos vários ministros do STJ, do STF. Portanto, saí da casinha. Eu fui para a rua para que eu pudesse ver as pessoas pudessem me ver. A OAB, ontem eu vi o Erinaldo falar que está com quantas comissões? 107. 107 desburocratizado. Então saia de casa, entre no site da OAB. Quando eu falo sair de casa hoje, não é materialmente, porque você com a internet você está em qualquer lugar. Entra lá no site da OAB, procura uma comissão que você possa se relacionar com as pessoas e criar o seu network. E estudar. Eu tive que fazer especialização, mestrado, acabei de fazer uma especialização em IA, porque é a revolução do mundo. Nós estamos naquele momento da humanidade em que o sujeito vai enfrentar um desfiladeiro, mas antes dele enfrentar o desfiladeiro, tem um corguinho curto, uma faixa de água. Você precisa pular esse corguinho. Qual é o corguinho agora, Alan? É você se relacionar com o ChatGPT ou com a iCloud, ou seja lá com quem for, e ele vai lhe colocar num universo gigantesco. Você precisa saber. Vai transcender, vai transcender todo o conhecimento que a gente tem, vai transcender tudo. Eu tenho um amigo que é empresário aqui em Fortaleza, tem uma rede de supermercado, tem rede concessionária, e ele me ligou um dia desses e falou, tá, tô te ligando porque tu gosta de tecnologia e eu tô aqui abobado. Aí o rapaz Miguelzinho, o que foi? Disse, não, nós pedimos uma pizza aqui, tava no Canadá, daqui a pouco alugaram uma casa, aí uma buzina, ele saiu na rua, né, frio, era um carro, um Tesla. Tesla baixou o vidro, o som do carro disse, é entrega de pizza lá, em inglês. Ele pegou a pizza, o carro deu meio volta, fechou o vidro e foi embora. Não tinha motorista. Autônomo. E isso vai se tornar rotina para a gente. Né? Eu tive um professor na especialização de inteligência artificial, o professor Décio, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quando o motor elétrico surgiu, ninguém conseguia não ver o motor elétrico. Então você via um portão, é um motor elétrico. Você via o relógio. Hoje, o motor elétrico, ele está dentro de um celular, tem 25. Um que faz zumbi, outro que faz aumentar isso, outro que faz aquilo. E nós não vemos, nós não enxergamos mais o motor elétrico. Incorporou a nossa vida. Ele já se incorporou à nossa vida. Então, você imagina um celular desse aqui, tem 25 motores elétricos. A inteligência artificial, ela logo, bem rápido, ela vai se incorporar ao nosso dia a dia, que ela vai estar na máquina de café, e já está. Se eu for 3 vezes na máquina de café do aeroporto de Brasília, uma sala espetacular que o BRB tem lá, na última vez que eu for, se eu colocar a senha, ela já sabe que eu gosto daquele café, com aquela quantidade de pó, e ela prepara para o valdetário. Isso é um mínimo. E na advocacia é uma revolução. Então, qual é a grande diferença? Na minha época não tinha um notório da vida. Para eu ir lá, entrar lá, fazer curso, me capacitar, aprender a fazer network, não tinha. Eu e o Valdizinho, nós vamos para a biblioteca da Unifor, pesquisar no livro, noite. Repositório da IOB, rapaz. Enciclopédia Barça. O tio Mauro tinha com a enciclopédia completa, cara. Eu gostava, que eu estudava. O boletim do IOB é que vinha a jurisprudência. Só que ele só chegava na biblioteca da Unifor 2 meses depois do voto. Tinha até uns artistas, como não tinha controle, fabricavam umas emendazinhas, né, Rodi, para fundamentar o negócio. Tinha gente fazendo. Então, não tinha como pesquisar. Da minha você precisava do voto, não tinha como pesquisar. Não tinha. Quando você precisava de um acordo o dia inteiro teor, é bom que o pessoal sabe que hoje é só um clique, né? Mas um acordo de inteiro teor, você tinha que dirigir uma missiva para o Supremo Tribunal Federal. Os caras mandavam pela IOB. Era uma odisseia. Hoje você tem tudo ali ao seu alcance, né? Então, a linguagem a trajetória, mudou, né? o grande recado
da minha trajetória, se eu posso atribuir assim, como um espelho para quem quer. Né? Isso eu falo também de Ibanez Rocha, que é o Grande escritório que eu referência. faço parte lá em Brasília, meu sócio. William Guimarães, ex-presidente da OAB, que é meu sócio lá em Brasília também. A Marlúcio Lustosa Bonfim, que é ex-presidente da Caixa de Assistência de Brasília, do Distrito Federal. A trajetória dos que eu estou, o Alexandre Goiânia nem falo, porque nós crescemos juntos, saímos da faculdade, eu, ele e o Erinaldo, como sócios durante muito tempo. Eu acho que a grande questão é, primeiro, botar a preguiça de lado. 2, acompanhar as coisas. Não existe mágica de você pegar um cliente, entrar com ação e achar que aquilo é uma loteria. Tem que ir no gabinete, tem que falar com os assessores, tem que falar com o magistrado, tem que correr atrás e tem que ter uma boa peça para transmutar aquilo que seria fato no direito almejado no Poder Judiciário. Acho que essa é a grande questão. Mano. E Valdir, eu tava. Essa semana agora eu tava fazendo um podcast com o William Douglas. Sim. E aí a gente tava conversando sobre inteligência artificial. E ele falava sobre as pessoas que são contra, né? Porque, cara, tem muita gente contra. Que, não vou usar essa porra, não. Mas é desconhecimento. Então, mas aí ele me Alan, só aí dá ele me falou... um dado. Quando o primeiro carro, que andava a 25 km por hora, foi lançado pelo Henry Ford, houve uma revolução contra. Porque diziam que se o cara passasse de 25 km morria. E o corpo humano não aguentava, porque só se conhecia corrida de cavalo. Parecido com isso, Valdetaro, ele me falou, né? Cara, não é do teu tempo, mas eu lembro quando lançaram a calculadora. Os professores de matemática fizeram um movimento contra, porque a calculadora iria atrofiar a mente das pessoas e as pessoas não iam conseguir mais pensar por si próprias. A mesma coisa eu digo da agenda, viu, mano? Quem é que sabe número de telefone de ninguém? Que falta que isso faz na vida de ninguém? Não faz. Inclusive sobre inteligência artificial, sobre essa nova linguagem que nós temos no direito, principalmente, existe um livro muito bom, e ele é palestrante também, o Jorge Malmstein, que é um juiz federal daqui do Ceará, da Seção Judiciária do Ceará, professor também, excelente. Eu recomendo, inclusive, as pessoas que quiserem se afeiçoar mais a esse tema. Do Jorge lembrou bem, Valdir. Muito bom. É muito bom. Um cara cearense, mas que vem acompanhando a evolução da inteligência artificial. E o George, cara, ele é um hoje ainda né, um dos maiores constitucionalistas do Brasil também, né? Então, ele traz aí, principalmente para os juristas, né, uma visão do direito e a inteligência artificial, né? E além do que, ele é juiz federal, entendeu? Eu também recomendo demais. O George, inclusive, vai estar com a gente, né? Já teve com a gente várias oportunidades, um querido amigo. E aí, presidente? Não, como eu falei aqui, conteúdo aqui para esses convidados que a gente está trazendo hoje aqui são enormes. Eu não sei, volto a dizer, questão tempo. Mas eu queria ainda, para a gente já partindo aqui para a conclusão, Valdetário, entender um pouco em relação ao conselho que você já deu aí da advocacia, mas o que é que você vê para o futuro? Eu já vi que você falou sobre inteligência artificial, o Valdir também falou, mas para o advogado, nos próximos, vamos botar aqui 10 anos, o que é que você vê como visão do que vai acontecer na advocacia e para ter esse destaque aí? Nesses 10 anos, é exatamente aquele pulo do corguinho que eu acabei de falar. O Poder Judiciário acaba de regulamentar o uso da inteligência artificial nas decisões judiciais e nos despachos. Tem um país da Europa que já está... Obviamente com a supervisão dos servidores, dos magistrados, enfim. E isso, ele tem um poder de multiplicação muito grande. Então, quando a Apple lançou o primeiro iPhone, né, com aquela tela touchscreen, que era uma enorme inovação, a gente não entendia, né, como se pega naquilo. Cadê o botão? Hoje as TVs já são quase todas touchscreen. Né? Você já pode comprar a TV com essa opção, né? Você já pode ter uma casa que você controla a casa do celular. Você já tem um carro autônomo. Ou seja, a inteligência artificial ela faz a multiplicação em 24 horas. Quando você levava 10 anos para acontecer uma coisa, hoje vai acontecer em horas. Quando você levava 30 anos, 40 anos, 100 anos para ter uma grande mudança, por exemplo, nós sairmos da máquina de escrever para o computador, olha quantos anos levou. Quase 200 anos. 200 anos. Da máquina de escrever para a máquina elétrica, que eu ainda tive a oportunidade na Justiça do Trabalho de trabalhar com uma com a Olivetti, que era, a máquina elétrica já era um salto, usando o tal do motor,
né, do motor elétrico, para facilitar a datilografia. Se eu perguntar para a Sara, minha filha, o que é datilografia, ela não sabe, ela sabe teclar. Porque nem a linguagem foi mais apropriada. Então, eu tenho a lhe dizer o seguinte, que o advogado que não se capacitar agora para lidar com essa revolução, vai ser o mesmo advogado. Nós tivemos um dos maiores advogados trabalhistas do estado do Ceará, doutor Lauro Marcel Severiano. Morava bem pertinho daqui, ó, pra lá. Doutor Lauro ainda viajou, fez a passagem usando a máquina de escrever nós fizemos trabalho, quando a gente já usava computador. Por quê? Ele dizia para mim, meu filho, eu não quero. Eu sou feliz com a minha máquina de escrever e eu não quero. Eu ainda sou do tempo do carbono. Essa opção o jovem advogado não pode ter, porque ele vai sendo marginalizado. E os grandes centros de emprego, eu me hospedei, Valdizinho, num resort próximo a Brasília com a minha família, e eu fiquei impressionado que eu cheguei para a gerente lá do resort e perguntei, quantos funcionários você tem aqui? Ela disse, nós temos entre 500 e 600. Em alta estação 600, em baixa estação 500. Qual é o negócio industrial hoje que gera 600 empregos? Porque se você tem uma fábrica de margarina, tem 30 pessoas trabalhando. Você tem um moinho de trigo, você tem 12 pessoas trabalhando. E a inteligência artificial ela vai fazer isso se multiplicar. Então, eu coloco um texto mal redigido, um prompt mal feito, mas eu peço para ela, corrija, melhore, melhore, melhore. Eu já fiz esse teste na especialização 82 vezes. E os 82 textos eram diferentes. Isso é uma coisa maluca para quem lida com literatura. E autorais, né? E você só pode externar, e eu vou detalhar, então acabou a advocacia? De forma alguma. Porque a máquina ela não consegue ter a intuição, o sentimento humano, Sensibilidade, a né? sensibilidade, O network. o network. Então, por enquanto, nós não conhecemos nenhum IA que se converse. Ei, vamos nos ajudar aqui e tal. Nós temos essa capacidade. Então, para o jovem advogado é estudar, depois estudar, depois estudar. E se modernizar, né? E estar na rua fazendo conexões de relacionamento. Porque isso é que vai trazer o cliente para você. Se concentrar no que a IA não pode fazer por ele, né? Exatamente. E deixar o que ela pode para ela fazer. Para ela fazer, porque ela será uma ferramenta nossa. Eu não consigo, você falou da máquina de calcular. Eu não consigo imaginar hoje uma pessoa fazendo conta de milhões de números, ou de cabeça, ou ainda anotando num caderno. A máquina virou um acessório qualquer. Incorporou. Um longa-manos da sua memória. Incorporou. Foi incorporado. E assim. Assim como o celular foi incorporado na nossa Incorporado. vida. Quem é que Né? vive hoje, quem é que consegue viver bem sem um celular? Eu não conheço, assim, na minha linha de relacionamento, eu não conheço ninguém que não tenha celular. Eu conheço gente que não tem WhatsApp, tem outros que não tem FaceTime, só usam ainda o ligar mais formal. Agora, que não tem o aparelho, eu não conheço. É isso. Valdir, agora, já caminhando também para o final, né? A gente tem horário, mas eu queria saber de tu, Valdir, porque todo advogado, principalmente criminalista, tem esses casos mais emblemáticos, né? Mais icônicos, né? Eu queria que tu contasse assim, algum caso teu que marcou muito a tua carreira, seja engraçado, seja emocionante. Rapaz, eu tenho um caso que marcou muito, porque esse caso ele começa com uma relação pessoal, quase familiar, porque o Marcelo Diogo, que Deus o tenha, que eu chamava de tio Marcelo, carinhosamente, ele geria a Salina, que à época, isso faz tempo, não tinha ainda aqueles edifícios bonitos, ali o São Luís do Cocó, e ali era uma salina, ainda os resquícios do que foi a Salina Diogo, né? Já tinha o Iguatemi, já tinha a estrutura que tem lá, muita coisa, mas não tinha ali aquele espaço. E ele locou esse espaço para um pessoal de circo, acho que não sei se era o Tiane, um circo famoso. E isso ele me contou depois. Quando foi um dia, ele me liga e diz, olha, eu fiz uma locação para um circo, pessoal muito decente, por sinal caiu um muro lá perto que não tinha nada a ver com eles levantaram o muro, pintaram. E aconteceu um fato lamentável em cima da Serra da Ibiapaba. Um outro circo de menor porte, mas eles sempre se interagem, né? E o menor recorre sempre à referência, o maior que era o Tiane. E por uma fatalidade, um negócio brutal,
O domador desse circo vinha conduzindo o leão, né, numa demonstração para chamar o público, né? Então, na época ainda podia leão em circo, né? E era um filhote de leão, mas se soltou e entrou dentro de uma lan house e abocanhou a cabeça de uma criança e Meu infelizmente matou, né? Foi um ineditismo para esse fato. Foi noticiado até na CNN, né? Era um ineditismo, uma série de Ibiapaba, um leão fugir e matar uma criança. E aí houve o processo penal contra os donos do circo e contra o domador, né? E aí esse meu tio, a pedido do Tiane, sabia que ele era uma pessoa muito responsável, empresário influente e muito forte, pediram a indicação do advogado dele, me indicou. E eu não conhecia as pessoas, mas passei a atuar no caso. Durante a instrução, os proprietários do circo foram excluídos, né? A gente conseguiu a exclusão deles, mas o domador foi a júri. E aí começam as coincidências que a vida, né, proporciona. Um queridíssimo amigo, que hoje é magistrado, e na época já estava só esperando a nomeação, disse: Valdir, vou ser nomeado juiz de direito, já sou aprovado para juiz do trabalho, mas não tenho experiência nenhuma em júri. Eu queria fazer um júri, você é juiz de direito, né? Eu preciso ver como é isso. Rapaz, tá bem certinho. Tem alguns júris, mas esse aqui é interessante. Vamos fazer junto. Eu disse, bora. Aí fomos lá fazer o júri. O júri foi extremamente pesado, difícil, porque a tese em si, tecnicamente, era boa de ser argumentada. Nós argumentávamos uma tese de culpa consciente. Que o domador, embora tivesse desfilado ali com aquele leão, porque a tese da acusação era dolo eventual, né? Que ele teria assumido os riscos de produzir o efeito, andar com o leão para cima e para baixo. E a gente não dizia que ele confiava nas habilidades dele, não admitiu o resultado morte, porque no dolo eventual isso não interessa tanto para o agente. Uhum. E a tese tecnicamente era um debate interessante, porque ela é limítrofe, as duas são limítrofes. Uhum. Né? E foi acima, foi abaixo. Quando nós fomos ao júri, o pai da criança era um representante de um grande veículo de comunicação, grande. Então a imprensa toda, a população toda, foi um clamor na região. Né? Então o júri estava, o espaço do auditório, a juíza preocupada até com a segurança, com tudo, porque era muita gente, a cidade toda parou para ver isso, a região. Né? E aí nós estávamos no júri, esse meu amigo, que eu vou dizer o nome aqui, que é o doutor José Ronald Cavalcante Soares Júnior. Meu amigo. Gente muito boa, um grande magistrado, hoje juiz de direito também, até da vara do júri. E aí ele foi participar do júri comigo. E quando começou o júri, a gente estava na bancada, nos acompanhou um grande tribuno lá da região também, o José de Salles Neto, você conhece, foi presidente de subseção lá. Presidente, inclusive, da subseção. Inaugurou o prédio comigo. o prédio com você e foi o primeiro presidente da subseção da Ibiapaba, hoje é o querido Elter Júnior. E aí estávamos eu, o Salles Neto e o Ronald, né? E entrou um rapaz da imprensa querendo fotografar assim o acusado com a cabeça baixa. Quando viu que estava querendo ser fotografado, ele baixou a cabeça, botou a mão. E aí o rapaz ficou tentando pegar um ângulo que pegasse o rosto do acusado, né? Na época era uma coisa. E o Ronald virou para mim e disse: Valdir, rapaz, isso é um absurdo, é um direito de imagem e tal. Eu disse: pois faça o seguinte, você não está aqui na tribuna, argua logo isso. Que eu queria ver se. Aí ele, com competência, essa questão de ordem. Olha, isso aí é um absurdo, não sei o quê. Na hora que ele está arguindo, aí a juiz, olha, isso aqui, não sei o quê, e se dirigiu ao cinegrafista, e o cara, sem entender bem o que estava acontecendo, deu 2 passos para trás, virou, saiu correndo e fugiu. Depois, meses depois, eu me encontrei com ele e disse: rapaz, tu deu uma carreira. Doutor, eu entendi na minha cabeça que ela ia me prender e ia levar a câmera. Eu não tinha dinheiro para comprar outra, não. Eu arranquei uma cerca nos peitos. Né? Eu sei que aí os debates foram bem acalorados, né? Muito acalorados. O promotor era muito bom também. Mário Miranda, um grande promotor e muito contundente. Mas a tese da nossa realmente venceu, né? Foi um triunfo. Vocês conseguiram absolver Conseguimos, né? o domador. Aí, quando terminou, o Ronald virou-se para mim e disse: Valdir, rapaz, eu estou encantado com o Tribunal do Júri. E eu queria lhe fazer um pedido. Eu disse: pode pedir, meu filho. Mande as ordens.
Eu tinha, a beca que eu usava, eu tinha desde estudante. Beca comprada num daqueles... Era uma senhora que fazia fora do estado, era no Distrito Federal. Mandava pra gente, a beca era estilo francês, bonito. E beca é beca. O advogado de júri aqui que tá me ouvindo, tá me acompanhando, a advogada, sabe o quanto a beca é a indumentária, aquela, né, aquela coisa sacrossanta mesmo, né? De você envergar uma armadura, né? Aí disse, rapaz, eu queria a tua beca. Porque eu achei lindo. Cara, você foi sensacional. Eu disse, rapaz, Ronald, com o maior prazer. Aí eu tirei a beca e dei para ele. Os anos se passaram, né? Ele ingressou na magistratura, inclusive a do trabalho também, foi do trabalho, foi de direito e ficou como juiz de direito. Eu achei muito interessante, porque ele é vocacionado e, não, vou ser juiz de direito. E foi. Aí o Isaac, meu filho, se forma em direito, louco por júri, vai estrear no júri sob os auspícios de um preceptor dele chamado José Armando da Costa Júnior. O Armandão, que tinha sido professor dele na faculdade, e vai estrear no júri. Quis o destino e Deus proporcionou que ele, na estreia, o júri fosse presidido pelo José Ronald Cavalcante Soares Júnior. E o Ronald é um sujeito inteligentíssimo e muito expansivo, e na abertura do júri ele contou, olha, e aí foi a minha surpresa, porque são várias coisas, né, começo da carreira, né, e várias coisas que foram surpreendentes. Aí ele, antes, quando começou o júri, fez uma saudação emocionante ao Isaac, né, e tudo, e disse, olha, ele talvez nem saiba, ou não se lembre, mas aquela beca que ele me deu naquele júri, hoje é esta toga que eu envergo aqui. Ou seja, o cara recebeu o presente, usou como advogado, depois tornou-se magistrado, converteu a beca em toga e a usa até hoje. Bela história, Valdir. Maravilha, Que maravilha. massa, velho. Bom, eu acho que é isso, né? Valdetário, A gente eu quero tinha fazer só um bate-bola aqui ainda. muita coisa para conversar, mas é... Vou fazer só um bate-bola aqui, é 2 minutos, Valdetário. É com você e com o Valdir, né? Primeiramente com você, depois com o Valdir. Meu Deus do céu. Deu ruim. Deu ruim. Ronald Cavalcante Soares Júnior, É, é de- filho grande. Grande magistrado. Ronald Cavalcante Soares, foi Foi presidente do presidente do TRT, TRT. foi desembargador substituindo no TST durante muito tempo. Muito tempo. Grande figura. Irmão de um grande advogado também, Marcos Vinícius Soares Cavalcante. É, filho da doutora Alice. Isso. Muito assunto que a gente tinha para falar aqui. Já fica o convite para ambos, para a Perfeito. gente fazer um novo... Quer fazer um com mais calma. Um novo podcast. Agradeço bastante. Porque Mas eu acho que tem produtivo. muita Inclusive, história... inclusive, eu vou chamar vocês pra gente inaugurar o nosso novo estúdio de podcast, né? Que a gente vai montar agora nos próximos Vai 30 inaugurar a obra dias. com nós mesmo. Um abraço grande, gente. Valeu, Obrigado. galera. abraço, Tudo de bom pra pessoal. vocês. Até o próximo Pode Tudo. Valeu. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, obrigado pela a honra que vocês nos dão de estar aqui conversando com essas duas figuras maravilhosas ao lado de um querido irmão. Valeu. Valeu!